Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, muito bom dia para você. Agora 6h37, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale, aqui pela Rádio número 1 da região, a 103,7. Confira agora então os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Goiânia recebe Feira Internacional de Comércio Exterior do Brasil Central. Peso de 250 quilos cai sobre mulher em Academia de Formosa. Em 2023, Equatorial registrou 10 milhões de raios em Goiás. Ministério Público de Goiás recorre da decisão que desclassifica a conduta de João de Deus em caso de violência sexual. Farmácia Popular distribuiu 7 bilhões de reais a falecidos de 2015 a 2020. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h38, 6h38 agora. Hoje, uma sexta-feira, dia 5 de janeiro de 2024. Sejam bem-vindos à nossa programação Jornal Verde Vale. E o programa tradicional de distribuição gratuita ou com desconto de 90% de remédios subsidiados pelo Ministério da Saúde, o Farmácia Popular, distribuiu entre julho de 2015 e dezembro de 2020 7,43 bilhões de reais em medicamentos a pacientes falecidos. O programa também vendeu 2,57 bilhões de reais em medicamentos sem nota fiscal que comprovasse a compra pelo estabelecimento credenciado. As conclusões constam de uma auditoria da Controladoria Geral da União. Segundo o relatório, os problemas decorreram da falta de controle maior nos ressarcimentos às farmácias onde os medicamentos são retirados. Isso porque a fiscalização ocorre, na maior parte dos casos, à distância e de forma manual. No caso da distribuição a pacientes falecidos, a CGU cruzou o cadastro de pessoas físicas do paciente com autorizações emitidas pelo Ministério da Saúde e informações do Sistema Nacional de Registro Civil. E o Brasil pagou em 2023 4,6 bilhões de reais em compromissos financeiros com organismos internacionais e zerou a dívida com essas instituições. É o que divulgaram ontem em Brasília os Ministérios das Relações Exteriores, Planejamento e Orçamento. O dinheiro foi repassado à Organização das Nações Unidas, bancos multilaterais, fundos internacionais e dezenas de instituições. Desse total, informou o Ministério do Planejamento, 2,7 bilhões de reais correspondem a valores em aberto no dia 31 de dezembro de 2022. 1,9 bilhão de reais restante refere-se a compromissos do ano passado. O pagamento mais recente ocorreu no dia 21 de dezembro, quando o governo quitou 289 milhões de reais em contribuições regulares à ONU e pagou 1,1 bilhão de reais em dívidas com missões de paz. 6h40 e entidades pedem que o Congresso rejeite a medida provisória da reoneração de Haddad. Quem traz esse balanço é Yuri Hudson. A pressão para que o Congresso Nacional devolva a MP da desoneração ao Palácio do Planalto só aumenta. Nesta quinta-feira, entidades do setor produtivo emitiram uma nota conjunta. Nela, um apelo explícito para que o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, devolva ao governo a medida provisória que propõe a reoneração gradual de 17 setores beneficiados pela lei. Essa MP foi editada ao apagar das luzes do ano passado. Isso depois do Congresso Nacional ter derrubado o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto da desoneração. Para o autor da proposta, senador Efraim Filho, do União Brasil, o governo federal tem priorizado apenas
a arrecadação. O governo estabeleceu como prioridade do Brasil arrecadar mais, aumentando carga tributária, colocando peso extra sobre os ombros de quem produz no Brasil, enquanto a nossa visão é diferente. O maior desafio do país não é arrecadar mais, é gerar mais empregos, é gerar mais oportunidades. Essas mudanças foram propostas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que quer perseguir neste ano a meta de déficit zero para equilibrar as contas nesse orçamento de 2024. A reoneração desses setores é algo tido como decisivo para o governo. O vice-líder do Planalto no Congresso, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, acredita que aumentar o tributo sobre as empresas é o melhor caminho para garantir esse equilíbrio fiscal. Nós precisaremos desta arrecadação, que sem ela a gente não cumpre, esse compromisso que está também na reforma tributária aprovada pelo Congresso e também no novo arcabouço fiscal também aprovado pelo Congresso. O presidente do Congresso Nacional deve se reunir com os líderes da Câmara e do Senado já nos primeiros dias deste ano para decidir sobre a tramitação da medida provisória. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h43 agora. E aqui no estado, a vítima de um acidente que aconteceu em uma estrada vicinal de Caldas Novas, no Natal, morreu na manhã de ontem. Marcileide Cunha de Lima, de 35 anos, conhecida como Leidinha, passou 10 dias internada em um hospital de Tumbiara. O acidente aconteceu no dia 25 de dezembro, às 5h30 da tarde. Ela e outras 3 pessoas estavam em um Fiat Uno na GO 309, que liga Caldas Novas a Pires do Rio, quando o veículo perdeu o controle e bateu contra uma cerca. As causas não foram divulgadas. Com o impacto, o carro saiu da via, atravessando e destruindo a cerca. O serviço de atendimento móvel de urgência atendeu o trio, mas Marcileide já estava em estado grave. Após 10 dias internada, ela não resistiu. E uma mulher de 29 anos ficou ferida após ser atingida por um peso de um aparelho de musculação. O caso aconteceu no centro de Formosa, no entorno do Distrito Federal, na quarta-feira, dia 3. Segundo o relato de testemunhas ao Corpo de Bombeiros, a vítima estava treinando em equipamento de musculação para as pernas, quando o banco de apoio do aparelho acabou soltando e todo o peso de 250 quilos caiu sobre as pernas dela. O Corpo de Bombeiros foi até o local e estabeleceu perímetro de segurança e atendimento. Segundo a equipe que atendeu a vítima, quando chegaram no local, o namorado dela já havia retirado ela nos braços e aguardava a equipe no estacionamento. Ela relatava dores nas pernas, não havia lesão aparente nem suspeita de fratura. A vítima foi levada ao hospital e a equipe não viu necessidade de imobilização com talas. Apesar do susto, ficou constatado uma contusão muscular. 6h45. Goiânia tem 99 pontos de alagamento que estão sendo monitorados pela Defesa Civil. Quem traz essa informação é a Andressa Vasconcelos. Goiânia tem 99 pontos críticos de alagamentos. Eles foram identificados entre 2021 e 2022 e estão sendo monitorados pela Defesa Civil. Entre os locais estão a Avenida Feira de Santana, no setor Parque Amazônia, Terceira Radial, no setor Pedro Ludovico, Rua Nonato Mota, na Vila Redenção, e a Avenida 87, no setor Sul. Nesta última, por exemplo, a reportagem não encontrou nenhuma placa que indicasse a área de risco. Já na Avenida Terceira Radial, o comerciante João Alves precisou construir uma espécie de barreira para evitar que a água entre na loja. Vira um rio. É um rio, aqui virou intransitável, né? Aqui realmente fica desse jeito. E foi proveniente, depois aumentou, depois que eles fizeram o BRT, né? A via de acesso do BRT e o terminal provisório do setor Pedro. Aí a água toda canaliza aqui para a avenida, invadindo comércios, invadindo casas, invadindo tudo, porque não tem ponto de escoamento, então a água vem toda para a avenida. Para não entrar na loja tinha que fazer essa contenção aí, que ainda entra um pouquinho, mas muito pouquinho que entra, né? Não chega a ser nada drástico, né? Durante os temporais é preciso muito cuidado ao passar por estes pontos de alagamento. Em janeiro do ano passado, o motociclista foi arrastado pela força da enxurrada na Avenida C-107, perto da ponte do Córrego Cascavel, no Jardim América.
Um dia depois, ele foi encontrado a 4 quilômetros do local. De acordo com o coordenador operacional da Defesa Civil, Anderson Marcos de Souza, a população está sendo orientada sobre os riscos de passar pelos locais durante temporais. O que a Defesa Civil hoje em dia faz é estar próximo dos locais que historicamente teve algum tipo de problema e que ainda não teve tempo de serem totalmente resolvidos, mas foram feitas algumas limpezas. A Defesa Civil fica próximo desses locais em momentos de forte chuva para poder fazer algum tipo de serviço emergencial que seja ou algum tipo de orientação. Segundo o coordenador da Defesa Civil, entre as medidas adotadas pela Prefeitura para resolver o problema está a limpeza de bocas de lobo, como pudemos conferir na Avenida Terceira Radial nesta quinta-feira. Começa com a prevenção. Essa prevenção passa pela orientação à população. Trazer a população para juntos para que podemos evitar o acúmulo e o descarte irregular de resíduos sólidos, aqueles lixos domiciliares principalmente. E também é feito um trabalho de contingenciamento, ou seja, é feito um contato com todas as secretarias, órgãos que podem oferecer algum tipo de ajuda emergencial no caso de acontecer algum tipo de problema, grave, e também de acolhimento caso seja necessário, alguém ficar desalojado ou desabrigado. E também tem a questão do desobstrução imediata, em que a CEMINFA, por exemplo, ela faz esse trabalho. Sobre a falta de placas de orientação na Avenida 87, Anderson Marcos disse que o órgão vai identificar onde a situação se repete para que o problema seja solucionado. Andressa Vasconcelos, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h48 agora. E de volta à presidência da CBF após uma liminar concedida ontem pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Edinaldo Rodrigues disse que sua primeira meta será escolher a comissão técnica definitiva da seleção brasileira. O dirigente foi reconduzido ao cargo por uma liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal. Segundo a apuração, os nomes da mesa, de novo, o presidente da CBF, são Dorival Júnior, hoje técnico do São Paulo, que tem contrato até o fim de 2024 no Morumbi, e o ex-jogador Felipe Luiz, que se aposentou do futebol profissional pelo Flamengo no fim de 2023. Felipe Luiz fez cursos da CBF Academy e tem desejo de se tornar treinador. As últimas habilitações já o permitiam treinar times das categorias de base, licença B, e profissionais, licença A. Edinaldo tomou a decisão de escolher um técnico em definitivo para a seleção depois que o plano anterior de ter Carlo Ancelotti a partir do meio desse ano foi por água abaixo, após a renovação do treinador italiano com o time do Real Madrid. E ainda no mercado da bola, o Corinthians encerrou as negociações com o Flamengo para a contratação de Gabigol. Sem um acordo financeiro com o clube carioca, a nova diretoria do Corinthians resolveu encerrar as tratativas e ir em busca de outros jogadores no mercado para a posição. A indefinição do Flamengo em negociar o jogador nesse momento também foi um fator que pesou para o Corinthians, que gostaria de contar com Gabigol no início dessa pré-temporada. O elenco retorna aos treinos nesse domingo. O Corinthians considerou a proposta apresentada ao Flamengo muito boa e considerava a operação viável do ponto de vista financeiro, mas não enxergou vontade do clube carioca em avançar na conclusão do negócio nesse momento. A tratativa direta com Gabigol não teve influência na desistência. Apesar de deixar a negociação, o Corinthians mantém boas relações com o Flamengo e não fecha as portas para negociações futuras. A possibilidade de troca de Fausto Vera por Thiago Maia e Mateuzinho, porém, foi descartada nesse momento. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h50. E a quinta-feira chegou ao fim e mais um dia de baixas para os preços da soja negociados na Bolsa de Chicago. O mercado retomou negócios na sessão, caminhando de lado, com o janeiro ainda operando do lado positivo da tabela, porém passou a recuar as cotações e fecharam o dia, perdendo entre 5,5 pontos e 9,25, levando o mesmo janeiro aos $12,64 e o maio, a referência para a safra brasileira, a $12,76 por bushel. Somente nessas primeiras 3 sessões do ano, o primeiro vencimento já acumulou uma baixa de quase 1% e o mercado já perdeu a referência dos $13 por bushel.
Na primeira semana do novo ano, como explica o analista e diretor da Pátria Agronegócios, Matheus Pereira, pouco se muda sobre a fase fundamental do mercado futuro norte-americano, com focos mantidos sobre a condição da oferta na América do Sul. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h06, já de volta com o Jornal Verde Vale, o segundo bloco aqui pela Verde Vale FM. E as vendas de veículos automotores em todo o país cresceram 12,2% em 2023, na comparação com 2022. É o que revelou um balanço da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. No ano passado foram emplacadas 4.108.041 unidades, contra 3.667.325 unidades em 2022. Quase todos os segmentos fecharam o ano com alta: automóveis, comerciais leves, ônibus e motos. Apenas o setor de caminhões terminou o ano com baixa de 16,39%. Em dezembro, o total de veículos vendidos nas concessionárias foi de 400.020 unidades, o que representa uma expansão de 10% ante novembro e de 9,03% na comparação com dezembro anterior. Segundo o presidente da FenaBrave, Andretta Júnior, 2023 representa um ano de recuperação para o setor automotivo e foi o primeiro ano desde 2019 em que foram emplacadas mais de 2 milhões de automóveis e comerciais leves. E mesmo sem identificar ameaças à segurança do evento marcado para o próximo dia 8 de janeiro, mais de 2.000 policiais militares do Distrito Federal devem fazer o patrulhamento ostensivo em Brasília na próxima segunda-feira. O número é 4 vezes superior ao do último dia 8 de janeiro, quando foram empregados 580 policiais militares na esplanada, segundo um relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investigou os atos daquele dia. A estratégia para a segurança da esplanada no próximo dia 8 foi pactuada nesta quinta-feira pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e também pelo governo do Distrito Federal, que assinaram um protocolo de ações de segurança no Palácio do Buriti, em Brasília. O ministro interino da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, afirmou que até o momento não há nenhuma informação que gere preocupação maior. 7h09. Braskem, Ministério Público do Trabalho, solicitou uma relação de trabalhadores dispensados. Quem traz essa informação é Diego Brião. O Ministério Público do Trabalho em Alagoas solicitou ao Movimento de Apoio às Vítimas da Mineração, UMAN, a relação de trabalhadores que teriam sido demitidos por causa da suspensão das atividades na área afetada pelo afundamento do solo em Maceió. Os representantes do movimento receberam relatos de que profissionais de empresas contratadas pela Braskem estariam sendo dispensados. O MPT e a entidade ainda discutem os impactos causados a pescadores e marisqueiras que dependem da Lagoa Mundaú para sobreviver. Neste mês, o MAN deve apresentar um relatório destes efeitos. Todas as informações reunidas pelo Ministério Público do Trabalho fazem parte de inquérito civil instaurado para garantir condições mínimas de saúde e segurança a trabalhadores da Braskem na região afetada pelo afundamento do solo. Procurada para comentar o assunto, a Braskem não retornou. Agência Rádio Web, com colaboração de Rafael Silva, produção e reportagem Diego Brião. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h10. E a Equatorial registrou cerca de 10 milhões de raios no estado de Goiás entre janeiro e outubro de 2023. De acordo com a companhia, as tempestades e descargas atmosféricas são responsáveis por 20% das interrupções no fornecimento de energia, uma vez que podem provocar curto-circuito e queima de equipamentos. Vinícius Lima, gerente do Centro de Operações da Equatorial, explicou que as tempestades causam danos na fiação, sendo necessário reconstruir a rede elétrica, o que requer mais tempo e afeta a estrutura da concessionária. Muitas das vezes é preciso substituir postes, trocar cabos e substituir transformadores. Segundo a Equatorial, as tempestades e raios podem provocar a queda de galhos de árvores e descargas elétricas. Diante desse cenário, a companhia alertou que a população também deve ficar atenta às consequências de eventos climáticos dentro e fora de casa, para evitar acidentes fatais. O Ministério Público de Goiás recorreu contra uma decisão que desclassifica a conduta de João de Deus em 2 casos de estupro de vulnerável. O órgão entrou com um recurso especial no Superior Tribunal de Justiça contra a decisão de desclassificar
para violação sexual mediante fraude, o crime de estupro de vulnerável contra uma das vítimas. De acordo com o Tribunal de Justiça, o crime de estupro de vulnerável foi desclassificado para violação sexual mediante fraude, porque não ficou demonstrada a vulnerabilidade da vítima. O Ministério Público argumentou que o TJ goiano foi omisso em relação à incapacidade da vítima de oferecer resistência contra o acusado. O recurso aponta que, por se tratar de um estupro cometido por abuso de poder e confiança, foi desencadeado o fenômeno de imobilidade tônica, caracterizado como congelamento da vítima. Segundo o recurso, a vulnerabilidade da vítima ocorreu devido à incapacidade em oferecer resistência. E o estado de Goiás apresenta novidades para esse ano letivo de 2024. Vamos saber que novidades são essas com Lucas Xavier. Entre as novidades apresentadas pelo governo de Goiás para o ano letivo de 2024 está a ampliação de unidades escolares em 2 diferentes modalidades de ensino. A proposta da Secretaria de Estado da Educação é implementar 16 novas escolas no modelo de educação integral e 7 novos colégios militares para atender as regiões com maior demanda por vagas. Atualmente, Goiás conta com 76 colégios estaduais da Polícia Militar de Goiás. Com aumento significativo pela procura e de solicitação de vagas para este modelo, a pasta deve implementar novas unidades nos municípios de Catalão, Goiânia, Niquelândia, Bela Vista de Goiás, Mineiros, Rubiataba e Vianópolis. Já para atender a proposta pedagógica de avanço do ensino em tempo integral, os gestores escolares de 16 escolas de tempo regular foram preparados para a mudança, que será realizada no próximo ano. Outra novidade para 2024 é o projeto Jornada para o Futuro. Com a parceria da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, a Secretaria da Educação vai ofertar cursos de educação profissional em unidades de tempo integral. Estudantes do ensino médio terão a oportunidade de cursar desenvolvimento web e cibersegurança juntamente com a educação básica. A proposta é implementar o projeto em 14 centros de ensino em período integral de Itumbiara, Trindade, Bonfinópolis, Goiânia, Silvânia, Bela Vista de Goiás e Rubiataba, além de Palmeiras, Santo Antônio do Descoberto, Mineiros, Aparecida de Goiânia e Valparaíso de Goiás. De Goiânia, Lucas Xavier, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h14. E o Palmeiras não tomou conhecimento da Queimadense nessa quinta-feira na estreia do grupo 24 da Copinha e goleou a equipe da Paraíba por 7-0. O Verdão fez apenas 2-0 no primeiro tempo, com Estevão de pênalti e Alain. O placar já poderia ser mais elástico e só não foi graças às defesas do goleiro Anderson, que evitou o pior. Na etapa final, porém, ele não foi capaz de segurar o ímpeto do bicampeão da competição e viu a rede ser balançada mais 5 vezes. A Queimadense cansou e o Palmeiras aproveitou para ampliar com Estevão, Talisca, Gilberto, Riquelme e Vitor André. Palmeiras volta a campo no próximo domingo às 20 horas para enfrentar o União ABC do Mato Grosso do Sul. No mesmo dia, às 5h45 da tarde, a Queimadense encara o Oeste. Todos os jogos do grupo são em Barueri. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o plantio da soja atingiu 98% da área planejada para essa safra de verão, predominando a fase de desenvolvimento vegetativo, com 8% das áreas em floração. De acordo com o informativo conjuntural divulgado ontem pela Emater, vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento, em grande parte do território gaúcho, o plantio da soja está concluído. Contudo, subsistem áreas destinadas ao cultivo subsequente a tabaco na região central, a milho no Vale, no Rio Uruguai, e em terras baixas, na metade sul do estado, em locais onde os índices de umidade estão mais elevados. As lavouras foram significativamente beneficiadas por períodos prolongados de insolação e por temperaturas diurnas moderadas. As condições climáticas propiciaram a execução da pulverização de herbicidas para o controle de plantas invasoras em pós-emergência, além da continuidade de aplicações preventivas de fungicidas, uma vez que foram identificados de forma regular esporos do fungo responsável pela ferrugem asiática nos pontos de monitoramento, particularmente na região oeste do estado.
Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h16, 7h16. A dificuldade de produção vai limitar a vacina contra a dengue no Sistema Único de Saúde. Quem fala agora sobre essa dificuldade é Alexandre Figueiredo. Vamos saber os detalhes. A vacina contra a dengue, conhecida como Qdenga, produzida pelo laboratório japonês Takeda, vai começar a estar disponível no Sistema Único de Saúde a partir de fevereiro, de acordo com previsão do Ministério da Saúde. Nesta quarta-feira, no entanto, a cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, realizou a primeira aplicação em massa do país do imunizante contra o mosquito Aedes aegypti. A ação não tem ligação com a campanha nacional e começou a ser pensada no ano passado, como detalha o secretário de Saúde de Dourados, Valdino Lucena Júnior. No dia 31 de agosto, a Secretaria Municipal de Saúde de Dourados, apresentada por mim, encaminhou um ofício ao laboratório Takeda, solicitando o apoio para uma campanha de vacinação que a gente queria fazer aqui, para vacinar toda a população elegível da vacina. E, para nossa surpresa, no dia 15 de setembro, o laboratório Takeda respondeu que ele forneceria para a gente, para a campanha, 300 mil doses de vacina, para que a gente realizasse a campanha de vacinação aqui, porque eles tinham interesse de observar a vacina numa população inteira. A gente conseguiu o fornecimento gratuito dessas doses de vacina do próprio laboratório Takeda para a realização da nossa campanha. A iniciativa vai contar ainda com outra etapa: verificar a efetividade real do imunizante. E essa avaliação será conduzida pelo pesquisador, professor e médico infectologista Júlio Croda. A ideia é vacinar pelo menos 80% da população para a gente avaliar o impacto dessa vacina. Se ela vai reduzir o número de casos, de hospitalização e óbito, e se vai gerar a imunidade coletiva, uma proteção maior para toda a população. O início da vacinação nacional no SUS, segundo o Ministério da Saúde, terá mais de 5 milhões de doses distribuídas e será restrito para grupos e regiões prioritárias. O número, considerado baixo por muitos especialistas, tem uma razão, como explica Croda. É um quantitativo reduzido de doses de vacina para dengue, mas isso se deve à capacidade produtiva da empresa. Então, para esse ano, a empresa não consegue entregar um número maior de doses para o Ministério da Saúde. Existe até uma intenção do Ministério em comprar um maior número de doses, entretanto, existe essa limitação. A vacina Qdenga já está disponível na rede privada de saúde desde o ano passado. No entanto, para atingir a imunização completa, que ocorre depois da aplicação de 2 doses, é preciso desembolsar no mínimo R$ 600, conforme rápida pesquisa em farmácias online. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. 7h19, vamos agora para o último intervalo do Jornal Verde Vale. Na volta, destaco para você que partidos já estão articulando candidaturas à Prefeitura de Goiânia. Não saia daí, nós voltamos logo após o intervalo comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h26, já de volta com o terceiro bloco do Jornal Verde Vale. E a Receita Federal adiou para hoje o início da adesão dos contribuintes ao programa de autorregularização incentivada de tributos. O prazo começaria na terça-feira, mas por problemas técnicos o formulário de adesão não pôde ser disponibilizado na data prevista. O programa permite que contribuintes admitam a existência de débitos, paguem somente o valor principal e desistam de eventuais ações na Justiça em troca do perdão dos juros e da multa de mora e de ofício e da não realização de autuações fiscais. Ele foi criado pela Lei 14.740, sancionada em novembro de 2023. De acordo com a Receita Federal, o adiamento do início da adesão não afeta os incentivos que o contribuinte pode obter com a regularização. Pessoas físicas e empresas podem participar. O período de adesão vai até 1º de abril. A dívida consolidada pode ser quitada com desconto de 100% de multas e juros. O contribuinte pagará 50% do débito como entrada e vai parcelar o restante em 48 meses. Quem não aderirá à autorregularização pagará a multa de mora de 20% do valor da dívida. E o ano de 2024 começou com uma boa notícia para pequenas e médias empresas que contratam energia em alta tensão, como padarias e outros setores, e têm contas em torno de R$ 9 mil. Esses consumidores já podem migrar para o mercado livre de energia, um ambiente de venda onde, além de escolherem um fornecedor de preferência, tem espaço para discutir preço, quantidade necessária para uso, período de recebimento e a forma de pagamento de energia.
Até o fim do ano passado, essas empresas tinham que se submeter ao mercado regulado, também chamado de mercado cativo, e a compra de energia era apenas com a distribuidora local. Antes da abertura, somente consumidores com demanda de no mínimo 500 kW podiam participar desse mercado livre. Sete horas e 28 minutos e o cantor sertanejo João Carreiro morreu aos 41 anos. Raquel Carneiro traz essa reportagem especial. O cantor sertanejo João Carreiro morreu na noite desta quarta-feira em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O artista estava internado em um hospital da cidade para uma cirurgia que colocaria uma válvula no coração. Na tarde, a esposa Francine Caroline postou mensagem nas redes sociais dizendo que o coração do artista já funcionava sozinho com a nova válvula e que a cirurgia estava no fim. Horas depois, um novo post pedia orações para o cantor. Antes de realizar o procedimento, João Carreiro gravou um vídeo comunicando o afastamento das redes sociais por motivos de cuidado com a saúde. Eu vou passar por um procedimento médico, vou fazer uma cirurgia no coração e dizer que vou ficar uns dias fora aí dos internet da vida. Mas só para deixar vocês aí cientes da parada e pode ficar tranquilo que já deu tudo certo, que o Papai do Céu tá tomando conta. Natural de Cuiabá, João Carreiro ganhou projeção nacional durante os anos 2000 com a dupla sertaneja João Carreiro e Capataz. Em 2009, a música Bruto, Rústico e Sistemático fez parte da trilha sonora da novela Paraíso da TV Globo. A dupla chegou ao fim em 2014 e João Carreiro seguiu sua carreira solo. Em 2023, lançou as canções Meu Avô e A Coroa é Meu Chapéu. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Raquel Carneiro. Rocei o pasto e consertei a porteira, enfeitei. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7 horas e 30 minutos. O secretário municipal de Infraestrutura Urbana, Denis Pereira, afirmou nesta quarta-feira em entrevista que a empresa responsável pela construção das estações do BRT Norte e Sul na capital firmou compromisso com a Prefeitura de Goiânia para entregar as 7 plataformas restantes até fevereiro, como o portal já havia anunciado. A expectativa da Prefeitura de Goiânia era que todas as 31 estações do trecho 2 do BRT Norte e Sul fossem entregues até o fim de 2023, o que não ocorreu. No entanto, Denis Pereira destaca que o consórcio que toca as obras no trajeto comunicou ao Paço Municipal que ainda possui prazo para entregar o restante. E a Feira Internacional de Comércio Exterior do Brasil, a Central Ficomex, vai acontecer entre os dias 24 e 26 de junho desse ano em Goiânia. O evento pretende reunir mais de 160 expositores de diversos países e será organizado pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás, por meio da Câmara do Comércio Exterior, em parceria com entidades empresariais. Considerada a maior feira de comércio exterior do Brasil, a Ficomex será realizada anualmente e vai reunir diversos segmentos do setor produtivo. Empresários, câmaras do comércio exterior, embaixadas, além da participação de órgãos dos governos federal, estaduais e municipais. Para o presidente da ACIEG, Rubens Filete, o evento busca alavancar o comércio exterior dos estados de consórcios Brasil Central, que são Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão e Rondônia, além de outros que podem vir a participar da feira. 7 horas e 32 minutos e partidos políticos já estão articulando candidaturas à Prefeitura de Goiânia e quem traz esse balanço é Fernanda Santos. As eleições municipais despontam no horizonte de 2024 e nomes de possíveis candidatos circulam entre os partidos. O atual prefeito, Rogério Cruz, do Republicanos, irá disputar a reeleição e, em entrevista recente, afirmou que já está em diálogos com partidos, buscando apoio, e disse que já conta com o apoio do Solidariedade, PDT, Avante, PRD e PP. Eleito como vice de Maguito Vilela em 2020, Rogério Cruz assumiu a prefeitura depois do falecimento do ex-governador e ex-prefeito por Aparecida de Goiânia. Outro nome cotado é o de Adriana Corsi, do PT, que foi 2 vezes deputada estadual e nas eleições de 2022 esteve entre os deputados federais mais votados por Goiás. O presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, do União Brasil,
e o ex-prefeito de Trindade, Jânio Darro, do MDB, disputam o favoritismo do governador Ronaldo Caiado, que ainda não decidiu quem vai apoiar nas eleições deste ano. Com amplo apoio da bancada da Assembleia Legislativa e também de parlamentares do Congresso, Bruno Peixoto disse que seu nome está disponível caso seja a vontade do governador. Goiânia precisa retornar aos trilhos do desenvolvimento. Goiânia precisa voltar a sorrir. E modéstia à parte, eu tenho sim essa capacidade para retornar à infraestrutura, às obras, pois aprendi muito com Iris Rezende, aprendo muito com Ronaldo Caiado. Gosto muito do governador Ronaldo Caiado. Eu o apoiei para senador da República, o apoiei para governador, sou vice-presidente do partido no qual ele preside, então tenha certeza que aprendo muito com ele e sendo definido candidato do União Brasil, do governador Ronaldo Caiado, é um ponto de grande importância e relevância. Digo até fator decisivo, até mesmo para que nossa candidatura tenha assim um resultado positivo. O MDB deve seguir o nome que receber o apoio de Caiado. A ideia era que a filha de Iris Rezende, Ana Paula Rezende, fosse o nome do partido, mas ela recusou o convite. O outro nome postulado era do ex-prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, que ainda não conseguiu na Justiça autorização para disputar um terceiro mandato como prefeito. Gustavo Gayer, do PL, tem apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e foi um dos nomes que ganhou destaque desde a pandemia entre a direita conservadora. Vanderlan Cardoso, do PSD, que é senador e foi prefeito de Senador Canedo, também é um nome muito forte para a disputa. Cíntia Dias, do PSOL, que era o nome mais cotado para a cabeça de chapa em uma aliança com a Rede, afirmou à CBN Goiânia que deve sair na disputa à Câmara Municipal. Já o PSDB tem 3 nomes possíveis à disputa, conforme explica o presidente estadual Hélio de Souza. No caso de Goiânia, é exatamente isso. Matheus Ribeiro, a vereadora Ava Santiago, o ex-secretário de Fazenda, ex-vice-prefeito de Goiânia, e secretário de Fazenda do Distrito Federal, Valdir de Oliveira, e estamos abertos. Daqui até março pode mudar muita coisa e vamos trabalhar para que o PSDB alcance os objetivos de ter candidatura própria, porque o partido para vencer tem que ter coragem e isso não falta ao PSDB. Os partidos têm entre 20 de julho e 5 de agosto para realizar as convenções partidárias para definir os candidatos. Os candidatos escolhidos nas convenções partidárias terão até o dia 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral. Fernanda Santos, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h36. A quinta-feira chegou ao fim com preços futuros do milho contabilizando movimentações positivas na Bolsa Brasileira. As principais cotações ganharam força ao longo do dia e flutuaram na faixa entre R$ 72,44 e R$ 76,65. O vencimento de janeiro 24 foi cotado a R$ 72,44, um ganho de 0,14%. Março 24 valeu R$ 76,65 com valorização de 0,47%. Maio 24 foi negociado por R$ 75,85, uma elevação de 0,33%. E o julho 24 teve valor de R$ 75,85, uma alta de 0,11%. O analista de mercado da Brandalize Consult destaca que as cotações do milho na Bolsa Brasileira seguem dentro do intervalo de R$ 72 a R$ 78 reais. E quando as posições passam de 78, é um bom momento para o produtor ir garantindo médias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h37 agora. O Zenit anunciou oficialmente na tarde de ontem, madrugada lá na Rússia, a contratação de Nino, que deixa o Fluminense após 5 anos nas Laranjeiras. O zagueiro de 26 anos assina até junho de 2028 com o clube russo. Ele, assim como o volante André, era um dos principais cotados para deixar o clube nesse ano de 2024. Enquanto o clube russo anunciou nas redes sociais a contratação do zagueiro, o Fluminense se despediu dele da mesma forma. Em postagem, o clube afirmou que sempre será a casa dele.
Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h38. E a desaceleração deve limitar o crescimento global para 2,4% neste ano. A reportagem você confere agora com Maíra Lopes. O crescimento econômico global está previsto para desacelerar de uma estimativa de 2,7% para 2,4% em 2024. O desempenho estará abaixo da taxa de crescimento pré-pandemia de 3%, de acordo com o relatório Situação Econômica Mundial e Perspectivas para 2024 das Nações Unidas, lançado nesta quinta-feira. A previsão surge após o desempenho econômico global ter superado as expectativas em 2023. No entanto, o crescimento do PIB, mais forte do que o esperado no ano passado, mascarou riscos de curto prazo e vulnerabilidades estruturais. O principal relatório econômico da ONU apresenta uma perspectiva econômica negativa para o curto prazo. Taxas de juros persistentemente altas, escalada de conflitos, comércio internacional lento e desastres climáticos crescentes representam desafios significativos para o crescimento global. As perspectivas de um período prolongado de condições de crédito mais rígidas e custos de empréstimos mais altos dificultam o avanço da economia mundial, que está sobrecarregada de dívidas. Nessa realidade, será necessário fazer mais investimentos para estimular o crescimento, combater as mudanças climáticas e acelerar o progresso em direção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, 2024 deve ser o ano para desbloquear investimentos grandes e audaciosos, impulsionar o desenvolvimento sustentável e ação climática e colocar a economia global em um caminho de crescimento mais forte. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Mayra Lopes.